sou o professor Givanilson Soares e estou aqui para mais uma aula com vocês. E hoje numa turma diferente, hoje eu estou na turma do 4º ano. Pois é, você que está me estranhando, calma, fique tranquila, a professora Sinara volta. Ela não pôde vir hoje e eu estou aqui para falar sobre geografia. E a nossa aula de hoje vai tratar sobre a interdependência entre a cidade e o campo. Mas eu não estou sozinho aqui não. Além de vocês que estão aí acompanhando, aqui no estúdio comigo eu tenho a professora Márcia que está aqui acompanhando no chat as mensagens que vocês vão enviar durante a aula de hoje. Tudo certinho por aí, né, professora? Tudo certo, professor Givanilson, então seja muito bem-vindo. É sempre maravilhoso, né, receber assim professores. Show que tem aqui, né? E o professor Givanilson não vai ser diferente, vocês vão amar aqui a aula juntinho com a gente, viu, pessoal? Olha aí, coisa boa, a professora Márcia está ali esperando o recadinho de vocês e eu também estou esperando. Escreve aí. Aisha, o Vitor, a Beatriz, a Ana, todo mundo aqui dando seja bem-vindo, viu, professor? Então é isso aí, minha gente. Obrigado, bom dia para todo mundo. Além da professora Márcia aqui fazendo um trabalho belíssimo, nós temos a Jéssica. Vocês estão vendo aí no cantinho da tela e ela está fazendo a interpretação de Libras dessa aula, deixando essa aula mais acessível. Tá todo mundo pronto? Todo mundo preparado? Atrás das câmeras nós temos uma linda produção fazendo com que essa aula chegue para você aí da melhor forma. Olha aí. E a gente vai seguindo. Vamos embora. Vamos conversar sobre interdependência entre cidade e o campo. Eu quero que a gente comece já observando algumas imagens. Eu tenho essa imagem aí. O que é que ela transmite? Estou vendo duas crianças numa área aberta, com muita natureza, muitas flores da cor vermelha. Que sentimento, o que é que a gente sente quando vê uma imagem como essa? A gente sente aquele agitação ou uma tranquilidade, uma paz? O que é que vocês sentem? Vocês gostariam de estar brincando num espaço como esse? Vamos seguindo. Outra imagem para a gente observar. Eu tenho aí uma mulher passeando no campo, né? E ela está agitada ou ela está tranquila? Você se sentiria como num espaço como esse? Agitado ou tranquilo? Será que tem muito barulho aí ou simplesmente temos o barulho só da natureza? E essa paisagem aí? Quando a gente observa essa paisagem, o que é que a gente pensa? Quais são os sentimentos? O que é que a gente lembra quando observamos uma paisagem como essa? Você já esteve em alguma paisagem assim ou em algum espaço parecido com esse? Você já viu uma paisagem parecida com essa? A gente vai responder essas perguntas. Vai pensando, coloca aí no chat. Já colocaram alguma coisa pra gente aí? A Beatriz respondeu sim, eu acho que foi para a sua pergunta de se sente aquela tranquilidade, né, Beatriz? Eu acredito que foi isso. Vitor disse que já foi em algum espaço parecido com esse aí, viu? Então, vamos embora, bora lá, respondam mais aí, que eu quero a participação de vocês aí nas perguntas que o professor Givanilson está fazendo para você. Vamos embora. Por que eu estou falando sobre essa questão do sentimento? Do que a gente sente quando está num espaço como esse? Porque a paisagem ela vai transmitir muita coisa para a gente. E dependendo do espaço onde você esteja, você vai sentir coisas diferentes, ouvir barulhos diferentes e todo esse sentimento vai caracterizar que nós estamos em espaços diferentes. A gente vai observar, nós temos o campo visual, né? Eu estou percebendo ali as flores, eu estou percebendo prédios, eu estou vendo carros, mas além disso a gente sente também. Se você estiver numa área mais aberta, no campo, como essas imagens que a gente viu, qual o sentimento que você vai sentir? Paz, tranquilidade e no seu corpo também. Você vai sentir mais calor, mais frio, o vento é fresco, como é o ar? Então, essas são uma das características que vão diferenciar um espaço que seria a cidade e o espaço que seria o campo. E quando a gente observa dessa forma, a gente começa a perceber que tem muito mais do que o que a gente está enxergando. Tem muito mais coisas ali que vão diferenciar a cidade e o campo.
Mas o tema da nossa aula é a ligação entre um e outro. Será que são espaços totalmente distintos? Nenhum depende um do outro? São independentes ou eles são interdependentes? O que é que faz com que a gente perceba que há uma ligação entre um e outro? Vamos seguindo, vai pensando. A cabeça da gente está ficando um pouquinho, né? Poxa, tanta coisa. E a gente vai revelar todos esses segredos. Nessa aula, vocês viram um campo. Agora, qual o sentimento que eu tenho quando vejo essa imagem aí? Percebam o quanto é diferente. Imagina agora que vocês estivessem nessa paisagem e aí eu pego você e teletransporto para cá. O que você sentiria aqui? Quais sons você ouviria? Será que nessa paisagem aí nós sentiríamos mais frio ou calor? Quais o barulho que a gente ouviria? Seria somente o canto dos pássaros e o vento batendo nas árvores? Ou teríamos um sentimento mais de agitação? Muitas pessoas, poucas pessoas? Começa a perceber as diferenças aí. E aí, professora? Olha, eu mesmo, viu, professor Giva, já estava aqui sentindo aquele calorzão, porque quando você mostrou aquela avenida que é bem parecida com a avenida que a gente do nosso trabalho aqui, né, dos estúdios, eu já estou aqui sentindo esbaforida só de observar esse sol na cabeça. Pois é, isso é o que nós vamos conversar sobre essa aula de hoje. A paisagem, ela modifica e aí a gente vai perceber muita coisa que também modifica junto com essa paisagem. Então, os sons, a sensação de calor, de frio, tudo que a gente vai observar. Além disso, tem muita coisa também. Se tem muita gente, tem pouca gente, tem muita gente circulando, tem muitas casas ou tem poucas. Essas são as diferenças que a gente encontra e a gente consegue observar já direto quando vê as imagens. Mas será que tem algo parecido? Será que tem algo que interliga uma coisa e outra? Você já viu uma paisagem parecida com essa? Bom, fica mais fácil agora, né? Nós moramos onde? Recife. E aí, claro, fica mais tranquilo a gente observar esse tipo de paisagem, vários prédios, muita gente circulando, o calor, como a professora acabou de falar. Diga lá, professora. O Vitor mesmo, muitos carros, né? E o calor, ele colocou aqui. A Beatriz, eu acho que quando ele mostrou aquela questão do campo, ela disse assim, e aí é frio, né? Logicamente, o campo, né, onde tem mais árvores, a temperatura é muito mais amena do que quando a gente mostra aquelas avenidas cheias de asfaltos e prédios aí, né, minha gente? Exato. Então a gente já vê, vocês já estão percebendo aí essas coisas. As diferenças que tem. E é o que é que tem na cidade que faz com que a gente sinta mais calor e o que é que não tem lá no campo que faz com que a gente sinta mais frio. E a gente vai desvendando esses mistérios nessa nossa aula. Vamos seguindo que o tempo está passando rápido demais. Essa cidade do Recife, a cidade onde nós moramos, ou pelo menos a maioria das pessoas que devem estar acompanhando essa aula, mora. Recife. Agora, seguindo dentro dessa perspectiva que a gente observou nas imagens, a gente já começou a perceber que existe uma diferença grande. Quando eu coloco essas duas imagens aí, a gente consegue ver claramente as diferenças entre a paisagem rural e a paisagem urbana. Eu consigo ver claramente. Mas além de ver, eu quis mostrar para vocês, também a gente sente, a gente percebe, a gente ouve. Também utiliza os outros sentidos para distinguir aí a diferença dentro dessas paisagens. Mas, além disso, nós vamos também falar da economia, que também é bastante diferente aí. É um termo que vai diferenciar, mas que também vai unir esses dois espaços. Vamos seguindo. Paisagem rural. Nós vamos falar agora um pouco sobre esse campo, sobre essa paisagem rural. O que é que nós encontramos lá, que também vai se destacar, vai mostrar que ele é um pouco diferente aí do que a gente encontra lá na cidade ou aqui na cidade. Então, o espaço rural, que a gente conhece campo, é utilizado para um desenvolvimento de atividades ligadas à natureza e os animais. São mais áreas livres, mais natureza. E aí, que atividades são essas? Se é um espaço amplo, nós vamos ter, claro, obviamente, facilidade para trabalhar aí na agricultura. Então, a agricultura a gente vai encontrar de forma muito intensa na área rural, no campo. Além da agricultura, o que mais que a gente encontra lá? Nós temos a pecuária. Pois é,
pecuária também. A presença ali, por exemplo, vai aparecer para a gente a imagem aí, quando a gente fala pecuária, a gente vai estar criando aí, por exemplo, vocês estão vendo, quais animais que vocês estão vendo aí? As vacas, os bois, cavalo, porcos, entre outros. Então, pecuária, agricultura, pecuária, e lá também nós vamos ter o extrativismo, extrair a matéria-prima para a produção de outros produtos, a produção de comida, de alimento também. Então isso a gente encontra lá nesse espaço, no campo, no rural. Quanta diferença, né? A gente começou a analisar a paisagem a partir dos sentimentos, do que a gente vê, do que a gente sente, mas também tem tudo isso lá. Beleza. Além disso, é um espaço onde as pessoas cultivam também, tem aí a conservação ambiental. Conservação ambiental. E muita gente também sai da cidade para ir para o campo, também por conta do ecoturismo. É um outro espaço onde a gente vai estar em contato com a natureza. A gente vai ter aí, lembra da sensação do ar puro, né? Sem tanta poluição, sem tanto barulho, as pessoas que seguem para o campo, a busca de um momento mais de paz, de tranquilidade, de lazer e conhecer outros espaços, como por exemplo, pessoas que gostam de fazer trilhas, conhecer cachoeiras e assim vai. Vamos seguindo. As pessoas vivem no campo como uma forma aí da comunidade rural. Então, pessoas que vão interagir entre si, que vão trocar experiências e a gente pensa nessa comunidade rural. Vamos seguindo. Quando eu penso no campo, nós temos isso, mas também nós temos a paisagem urbana, que é bem diferente dessas que nós encontramos aí no campo. E o que é que eu tenho nessa paisagem urbana? O que é essa paisagem urbana? Então, o espaço urbano é utilizado para o desenvolvimento de atividades ligadas ao setor secundário, indústria, produção de energia, e terciário, comércio e serviços. Visto que lá no rural nós temos o setor primário, aqui no urbano nós vamos ter o secundário, terciário. Vamos seguindo. O que mais que a gente encontra nessa cidade? E a gente já observou nas imagens. Diversas construções. E aí nós temos um crescimento que a gente chama de crescimento vertical. Nós temos vários prédios. O espaço, ele não é como se não tivéssemos mais espaço aqui na horizontal e as pessoas vão aproveitando o espaço para cima. Então nós temos prédios cada vez mais altos, diversas construções na cidade. Nós temos avenidas e ruas asfaltadas, é bem comum a gente encontrar, principalmente nos centros urbanos. Se você der uma volta aqui pelo centro do Recife, é o que mais você vai encontrar. Prédios, avenidas asfaltadas. O que mais que a gente encontra? Serviços em abundância. Basta entrar num shopping center, por exemplo, e aí você vai encontrar várias lojas, mas também muitos serviços que são prestados à população. Muitos, são muitos mesmos. Então, quando a gente compara um espaço ao outro, a diferença é gigantesca. Quando a gente pensa no produto e serviço, prédios, quantidade de pessoas circulando aqui na cidade e no interior do estado, né, no campo, quando a gente pensa no campo, aí a gente vai perceber que é uma diferença enorme. Além disso, aqui no espaço urbano, nós vamos encontrar vários serviços, várias lojas, muita coisa e também, claro, educação. Nós vamos ter um número maior também de instituições educacionais, seja a instituição pública, seja a instituição privada, instituições de educação dos anos iniciais, educação infantil, nós vamos encontrar instituições de ensino superior, então a educação vai estar muito forte, várias instituições aqui no espaço, agora deu no espaço urbano. E, além disso, nós vamos encontrar hospitais. O que mais que a gente encontra por aqui? Tratamento de esgoto. O que mais? Tem sim, lojas. Esse conjunto, em grande quantidade, tudo próximo um do outro, vai configurar esse nosso espaço urbano. E aí, você pode pensar, mas será que é só no centro da cidade? Será que é só no centro, por exemplo, se eu penso na cidade como Recife, será que é só aqui no centro que tem isso? Não, nos bairros também. Isso se expande para os bairros. Com certeza, aí no seu bairro,
ou no seu bairro, ou próximo dele, deve ter uma escola, deve ter um posto de saúde, né? De repente não tem um hospital grande, mas tem um posto de saúde. Não tem a estação de tratamento, mas aí você vai ter ali, o esgoto não vai correr, ou pelo menos não é para correr a céu aberto. E lojas, comércio, aí é mais comum, né? A gente encontra, a gente sai da nossa rua, a gente sempre vai ter ali o comércio, as lojas, então isso é muito comum, porque está dentro do espaço urbano. Eita, quanta coisa! Vai conversando com a gente aí. O que é que vocês encontram aí no bairro de vocês? Tem escola? Tem hospital? Tem comércio? O que é que tem por aí? Diga lá, professora. Bem, a Beatriz colocou lojas por aqui. O Vitor disse que está prestando atenção, viu, professor? Eu acho que é por isso que ele não está querendo responder aqui, mas... né, Vitor? Mas vamos aproveitar. Continua. Ó, vamos seguindo. E o tempo está passando, ó, rapidinho. A gente já observou várias diferenças dentro desses dois espaços, espaço urbano e espaço rural. Lembra que a paisagem urbana a gente vai encontrar também mais pessoas. Se eu tenho mais serviços, se eu tenho mais lojas, mais comércio, tudo isso vai fazer com que tenham mais pessoas circulando pelas ruas também. E todo esse conjunto que a gente encontra tanto no espaço quanto no outro, ele mantém uma relação de união, de interdependência. E aí a gente chegou num ponto crucial da nossa aula. A gente não pode pensar no espaço urbano, no espaço rural, como algo totalmente diferente, distinto e que não mantém uma relação entre um e outro. Tem sim, apesar de distintos, espaços são interligados e eles têm uma dependência, uma interdependência entre si. Então, vê aí, ó, a área rural fornece a matéria-prima para as indústrias da cidade e também alimentos para seus habitantes. A área urbana fornece a ferramenta, equipamentos, fertilizantes, roupas, calçados e eletrodomésticos. Ou seja, existe uma troca, existe uma circulação. Coisas que vêm do campo para cá e coisas que saem da cidade para o campo. Diga lá. A Ana falou, né, que tem mercados, escolas, acho que é pertinho da casa dela, né, Ana? Então é isso mesmo, a gente percebe essas coisas que tem aí ao nosso redor. Exatamente. Então, nós temos essa troca entre produtos e vários serviços aí, entre moradores, que são moradores do campo, moradores da cidade. Então, a cidade, acompanha comigo aí, a cidade depende do que é produzido no campo. E o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. A interdependência entre o espaço rural e urbano ocorre com relação às atividades econômicas, lembra da economia que eu falei lá no início, mas também com a força de trabalho que vive aí em cada um desses espaços, então trabalho e economia. Dessa forma, a cidade e o campo, eles se complementam. Um espaço depende aí do outro, são interligados. Vamos seguindo. Além disso, além dessa ligação entre um e outra, cada vez mais comum o deslocamento. E aí, que deslocamento é esse? Em alguns locais, a integração entre a atividade agropecuária e a indústria tem aí formado o que a gente chama aí de agroindústria. Ou seja, é cada vez mais adentrando ali no campo aquilo que é típico do espaço urbano. Mas também acontece o inverso. Cada vez mais comum aqui na cidade, é cada vez mais comum algo que vem do campo para cá. E aí tem um exemplo, por exemplo, usina de cana-de-açúcar, é o exemplo da agroindústria. Pensa, é a indústria que a gente falou que é comum estar no espaço urbano, mas olha, ela lá dentro do campo. E a gente percebe que tem uma indústria, uma fábrica funcionando, e ao redor, nessa imagem a gente já percebe aí, ao redor, uma grande área verde. Isso mostra a interdependência aí desses espaços. Hoje, cada vez mais comum dentro dessa área rural, nós termos elementos aí do campo. Então podemos perceber essa interligação desses modos de vida, de um e do outro. E aqui, quando a gente pensa na cidade, para a gente encerrar já a nossa aula de hoje, né? Nossa aula já está encerrando, professora. E eu quero encerrar pensando, se eu tenho muita coisa aqui da cidade indo para o campo, o que é que nós podemos
pegar lá do campo e colocar aqui na cidade? Tem alguma sugestão? Será que eles têm alguma sugestão aí pra gente? E aí, minha gente? O que é que nós temos do campo, né, que a gente utiliza também aqui na cidade? E essa é fácil, né? Eu sei aqui, ó, que o Igor... Professora, fala meu nome, Igor. Tô falando o seu nome, a Beatriz participando, a Ana Aixa. Então, gente, tá todo mundo participando e dizendo que estão prestando muita atenção, viu, professor Givanilson? Pois é, coisa boa. Ó, quando a gente está aqui na nossa cidade do Recife e a gente encontra uma área verde, alguém que planta alguma coisa, alguém que quer trazer para o seu dia a dia algo desse universo, nós estamos também sendo influenciados pelo campo. Pronto, o Vitor falou vegetais. Exatamente. Né? É isso. Estão de parabéns. Nossa aula já está aqui, ó, estourando o tempo. Muito obrigado, professora Márcia. O tempo passou rápido demais. Isso mesmo, nós é que agradecemos, né, minha gente? Então, sempre quando quiser, viu, venha pra cá para dar aqui essa aula maravilhosa, como deu hoje. É isso aí. Fica só a perguntinha para vocês. Recife, urbano ou rural? Responda aí pra gente. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.